O céu sobre Midtown Manhattan estava ainda escuro quando Bradley Harlan saiu do carro Whitetown, o tipo que sua empresa sempre enviava para escoltá-lo após reuniões tardias. Mas esta noite não era uma reunião. Sua camisa estava amassada, suas gravatas enfiadas no bolso de seu casaco, e o leve perfume de Chloe Hartman agarrava-se a ele como fumaça. Ele não se importava. Ele nunca se preocupava em ser pego. Não com uma esposa como Madison Clark, a quieta e exausta enfermeira da emergência que mal tinha tempo para dormir, que dirá para questionar onde ele passava suas noites. Brad empurrou para o saguão de seu arranha-céu de luxo, passando pelos pisos de mármore sem olhar para o porteiro. Seu iPhone zumbiu em seu bolso. 3 chamadas perdidas de Mad. Ele sorriu. Ela provavelmente estava perguntando se ele queria café da manhã quando ela terminasse seu turno da noite. Ela sempre o colocava em primeiro lugar, não importava o quão cansada ela estivesse. O elevador zumbiu enquanto o levava para a cobertura. Brad verificou seu reflexo nas paredes espelhadas, alisando seu cabelo. Chloe havia adormecido em seu peito no Plaza Hotel horas antes, bêbada de coquetéis e da fantasia de que ele deixaria sua esposa em breve. Ele disse a ela o que ela quisesse ouvir. Ela tinha 26 e era fácil de impressionar. Mad tinha 31. E se ele fosse brutalmente honesto, não era mais a mulher que costumava perseguir sonhos. Ela perseguia contas agora. Ela perseguia sono. As portas do elevador abriram e Brad congelou. Fita amarela da polícia cruzava na entrada da cobertura. 2 oficiais estavam do lado de fora de sua porta, seus rádios chiando suavemente. O corredor cheirava a desinfetante e ar frio da manhã. Um oficial levantou a cabeça. "Senhor, o senhor não pode entrar aí." Brad piscou. "Esta é minha casa. Que diabos está acontecendo?" O oficial mais velho o estudou. "O senhor é Bradley Harlan?" "Sim, obviamente. Estávamos tentando contatá-lo desde ontem à noite, não?" Como Brad quase riu. "Ontem à noite eu estava." Ele se interrompeu, ocupado. O oficial mais jovem trocou um olhar com seu parceiro. "Sr. Harlan, seu veículo esteve envolvido em um atropelamento e fuga aproximadamente às 12h14 da manhã." Brad sentiu algo frio escorregar por sua espinha. "Isso é impossível." "Meu motorista." "Não havia motorista." O oficial interrompeu. Câmeras de trânsito o capturaram saindo do banco do motorista. "Temos filmagem." A boca de Brad secou. Sua mente lutou por desculpas, álibis, qualquer coisa. Mas tudo o que ele podia ver era a rua escura, o baque repentino que ele ignorara. A voz em pânico de Chloe dizendo para ele continuar. Eles estavam bêbados. Eles não pararam. Ele pensou que ninguém nunca saberia. E então... "Onde está minha esposa?" Brad exigiu. "Por que ela não está aqui? Por que meu lugar está isolado com fita?" O oficial mais velho se afastou, revelando uma prancheta com um nome familiar. Uma testemunha registrou um boletim. Uma testemunha que identificou Bradley. Uma testemunha que conectou a vítima a Maddie. O estômago de Brad caiu. Ele forçou suas pernas para a frente. "Que testemunha?" Ele sussurrou. O oficial respondeu lentamente. "Sua esposa, Sr. Harlan." O mundo de Brad se inclinou porque Maddie nunca deveria ter sabido que ele estava lá. Madison Clark sempre acreditou que exaustão era simplesmente parte de ser enfermeira. Mas ultimamente parecia uma segunda pele. Após outro turno de 12 horas na emergência do Manhattan General Hospital, ela saiu para o ar frio da manhã, as luzes da cidade tremeluzindo contra o amanhecer. Seus uniformes ainda cheiravam levemente a antisséptico e adrenalina, o cheiro que se agarrava a cada emergência que ela enfrentara. A noite tinha sido especialmente difícil. 3 traumas consecutivos, uma parada cardíaca e uma jovem que continuava implorando. "Por favor, não me deixe morrer." Maddie prendeu a respiração, lembrando aquele momento. Ela havia salvado a garota,
Mas isso lhe custou outro pedaço de si mesma. Mais uma hora de sono que ela nunca recuperaria. Mais uma rachadura na fundação de uma vida que ela tentava desesperadamente manter unida. Ela tirou o telefone do bolso enquanto esperava o ônibus. 3 chamadas perdidas de Brad. Estranho. Ele geralmente dormia a noite toda, especialmente quando ela não estava em casa. Ele nunca ficava acordado preocupado com ela, nem uma vez. Maddie apertou os olhos para a tela, tremendo enquanto uma brisa varria a avenida. Ela digitou um texto rápido. Indo para casa. Tudo bem? Nenhuma resposta. Seus dedos estavam rígidos de frio enquanto ela guardava o telefone. Talvez ele já tivesse saído para a academia. Talvez ele tivesse ficado em um hotel depois de uma de suas reuniões tardias. Ou talvez ela engoliu em seco. Talvez ele estivesse com outra pessoa. Não era paranoia, era um padrão. Por meses, ela havia encontrado pequenas pistas. Um recibo de restaurante esquecido enfiado em sua carteira. Um cheiro de perfume que não pertencia à cobertura deles. Um lenço de seda no banco de trás de seu carro. Quando ela perguntava, Brad sempre tinha explicações. Um cliente o deixou. Você está pensando demais. Você está cansada, Maddie. Você precisa descansar. Essa última sempre a magoava. Ele falava com ela como se a fadiga a tornasse tola, como se seus instintos fossem o problema, e não o comportamento dele. E ela se esforçou para acreditar nele porque ela havia se casado com ele em uma época em que ele era gentil, atencioso, grato. Quando ela acreditava que eles estavam construindo um futuro juntos. Quando ela acreditava que ter um filho estava a apenas uma consulta médica de distância. Mas depois de 2 anos tentando com tratamentos falhos, contas médicas esmagadoras e a crescente impaciência de Brad, ela sentia que estava se quebrando. Seu ônibus chegou. Ela entrou, pegou um assento perto da janela e encostou a cabeça no vidro. A cidade passava em rastros de amarelo e azul. Ela fechou os olhos, revivendo sua última conversa com Brad mais cedo naquele dia. Ele havia sido distante, irritado, desdenhoso. Ela disse a ele que talvez precisasse pegar menos turnos noturnos porque seu médico alertara sobre os níveis de estresse. Brad mal levantou os olhos de seu MacBook. Estresse faz parte da vida, Maddie. Lide com isso. Lide com isso. Como se ela já não estivesse se afogando. Quando o ônibus parou em frente ao prédio deles, Maddie desceu e apertou o casaco em volta dela. O guarda do saguão lhe deu um aceno de cabeça simpático. Ele frequentemente a via chegar em casa, parecendo meio viva. Ela forçou um sorriso e caminhou em direção ao elevador. Mas no meio do caminho, ela parou. Oficiais de polícia estavam parados do lado de fora das portas do elevador, conversando baixinho. Algo em seu peito se apertou. Ela se aproximou cautelosamente. Oi, eu moro aqui. Há algo errado? Um dos oficiais olhou para ela. Você é Madison Clark? Sim. Sua expressão suavizou de uma forma que fez seu coração saltar para sua garganta. Senhora, ele disse cuidadosamente. Nós talvez precisemos que a senhora venha conosco. Maddie congelou. Por quê? O oficial respirou fundo. É sobre seu marido. Seu pulso disparou porque, no fundo, ela já sabia que este era o momento em que tudo se quebraria. As portas do elevador deslizaram abertas com um suave tilintar, revelando o reluzente corredor de mármore que levava à cobertura. Maddie compartilhava com Brad um lugar que parecia um sonho por fora, mas parecia uma gaiola por dentro. O prédio era uma dessas torres de luxo em Midtown Manhattan, o tipo com paredes de vidro que refletiam o horizonte e corredores perfumados com difusores caros. Pessoas que moravam ali deveriam ter vidas perfeitas, casamentos perfeitos, casas perfeitas. Mas Maddie há muito sabia que a perfeição era apenas outro tipo de mentira. Enquanto ela saía do elevador com os oficiais, seu olhar se desviou para as janelas do chão ao teto perto do final do corredor. A primeira luz do amanhecer se espalhava pela cidade,
pincelando os topos dos arranha-céus com ouro pálido. Deveria ter sido calmante. Em vez disso, parecia que a própria cidade estava prendendo a respiração. "Por aqui, senhora", disse um oficial, guiando-a por uma fila de pinturas abstratas emolduradas que Brad comprara porque toda cobertura precisa de arte. Maddie odiava aquelas pinturas. Elas pareciam o casamento, caro, mas vazio. Suas mãos tremeram levemente enquanto se aproximavam da porta da cobertura. Fita amarela da polícia tremulava suavemente sobre ela, um contraste feio com a elegante maçaneta prateada que ela polira apenas 2 semanas antes. Ela engoliu em seco. "Eu não entendo", ela sussurrou. "Por que minha casa é uma cena de crime?" Ambos os oficiais pararam. O mais jovem, olhos gentis, voz firme, falou primeiro. "Senhora, hoje mais cedo, o veículo de seu marido foi identificado, saindo da cena de um atropelamento e fuga. Nós respondemos ao endereço ligado a ele, mas Brad não estava." Maddie parou. Ela não sabia onde Brad estava na noite passada. Ela não sabia há meses. O oficial mais velho continuou. "Nós tentamos entrar em contato com o Sr. Harlan, mas parece que ele não estava em casa. Nós isolamos a residência conforme o procedimento. Foi quando encontramos o seu número listado como parente mais próximo." Parente mais próximo. As palavras a atingiram como um golpe. Ela apertou a mão no peito e tentou respirar. Dentro da cobertura, tudo estava silencioso, silencioso demais. Geralmente, ela ouviria o zumbido fraco da adega de Brad ou o suave ruído das persianas automáticas se ajustando. Mas agora, apenas seu batimento cardíaco ecoava em seus ouvidos. Quando os oficiais levantaram a fita e a permitiram entrar, o frio do espaço a surpreendeu. A cobertura estava imaculada, sempre foi, mas hoje parecia estéril, como se o mundo tivesse drenado todo o calor dela. A ampla sala de estar, com seus móveis de couro branco e vistas imponentes de Manhattan, parecia mais um museu do que uma casa. Seus tênis rangeram suavemente no mármore, o som ecoando contra tetos altos. No canto estava o carrinho de bar que Brad adorava, abastecido com um uísque que ela nunca tocava. Em frente a ele, a mesa de jantar de vidro refletia as luzes da cidade. Ela se lembrou de ter comido inúmeros jantares sozinha naquela mesa, enquanto Brad trabalhava até tarde. Ela havia se esforçado tanto para fazer aquele lugar parecer dela, adicionando uma planta perto da janela, pendurando uma pequena fotografia emoldurada de sua mãe. Mas Brad tirou a planta porque não se encaixava na estética, e a foto acabou em uma gaveta. Esta cobertura não foi construída para ela. Foi construída para quem Brad queria que o mundo pensasse que ele era. "Senhora", o oficial disse suavemente, "precisamos perguntar se a senhora sabe onde seu marido estava entre 1 e 3 da manhã." Maddie abriu a boca e depois a fechou. Ela não sabia. Ela nunca sabia. O oficial trocou um olhar com seu parceiro, então baixou a voz. "Há algo mais. A vítima do atropelamento e fuga sobreviveu, mas eles identificaram o motorista antes de perder a consciência." "Ele ofereceu?" Maddie piscou. "Identificou quem?" O oficial hesitou. "Seu marido." As paredes da cobertura pareceram se inclinar porque, pela primeira vez, Maddie percebeu que este lugar não estava apenas partindo seu coração. Estava prestes a expor todo o segredo para o qual ela havia sido cega. Bradley Harlan sempre foi o tipo de homem que as pessoas notavam mesmo antes do dinheiro, antes da cobertura, antes dos ternos polidos e do charme curado. Ele era alto, de ombros largos, com um sorriso projetado para desarmar e uma voz suave o suficiente para passar por sinceridade. Para o mundo, Brad era a imagem do sucesso. O magnata imobiliário feito por si mesmo, que subiu do nada para possuir meia dúzia de empreendimentos em Manhattan. Mas Maddie conhecia outra versão dele. Uma que a maioria das pessoas nunca viu. Um homem que igualava a bondade à fraqueza. Um homem que levantava a voz quando se sentia pequeno.
Um homem que precisava de admiração como oxigênio e desprezava quem não a fornecesse. Nos primeiros anos ele escondeu bem esse lado, mas o sucesso aguçou sua arrogância. E quando Maddie começou a notar as mudanças, não eram mudanças, eram revelações. Enquanto Maddie estava na cobertura tentando firmar a respiração, o próprio Brad saía do elevador do corredor em outro andar do prédio, completamente inconsciente de que sua esposa estava lá em cima cercada pela polícia. Ele murmurou para si mesmo, tentando tirar o sono dos olhos. Sua camisa estava amassada, sua mandíbula áspera com barba por fazer. Ele não parecia um CEO naquela manhã. Ele parecia um homem que tinha fugido demais de suas próprias consequências, e era exatamente quem ele era. Brad parou em um espelho pendurado perto da bateria de elevadores. Ele passou a mão pelo cabelo e deu a si mesmo o mesmo sorriso confiante que usava durante entrevistas. Por trás daquele sorriso praticado, flashes da noite anterior passavam por sua mente. A risada de Chloe ecoando pela suíte no Plaza. O sabor do uísque, o calor das mãos dela deslizando sob sua camisa. O jeito que ela sussurrava. Ela nunca vai te deixar, Brad. Esposas assim ficam para sempre. Ele acreditou. Por que não? Maddie sempre o perdoava, sempre ficava, sempre cedia. Ela era leal ao extremo. E Brad contava com essa lealdade da mesma forma que a maioria das pessoas contava com a gravidade. Mas até a gravidade pode falhar quando o chão desaparece. Ele caminhou em direção à escadaria. Ele não queria que o porteiro ou os vizinhos o vissem nesse estado. Além disso, ele gostava de entrar na cobertura pelo corredor lateral. Parecia privado, controlado, como se o mundo não pudesse tocá-lo ali. No meio da escada, o perfume de Chloe voltou a assombrar sua mente. Suave, doce e inebriante. Ela era jovem, de olhos brilhantes, faminta pela vida que ele prometera que ela poderia ter. Ele gostava de como ela o olhava. Ele gostava de como ela o fazia se sentir poderoso. Maddie também costumava olhá-lo assim. Antes dos turnos noturnos, antes das consultas de fertilidade, antes que a exaustão esculpisse sombras sob seus olhos, ele dizia a si mesmo que ela havia mudado. Ele nunca admitiu que ele era quem parou de escolhê-la. No topo da escadaria, Brad pegou seu telefone. Nenhuma mensagem nova. Maddie devia ainda estar no trabalho. Bom, ele tomaria um banho antes que ela chegasse em casa. Fingiria que estava trabalhando até tarde. Fingiria que tudo estava bem. Fingir era sua habilidade mais forte. Ele abriu a porta da escadaria e parou abruptamente. 2 oficiais estavam do lado de fora de sua cobertura. Por um momento, ele não respirou. Então a arrogância se manifestou. O que está acontecendo? Brad exigiu enquanto se aproximava, endireitando seu casaco. Por que vocês estão do lado de fora da minha casa? O oficial mais velho deu um passo à frente. Sr. Harlan, estávamos esperando por você. Precisamos fazer algumas perguntas sobre um incidente ocorrido hoje mais cedo. A mandíbula de Brad se apertou. Isso deve ser um engano. Mas então ele a viu. Maddie parada dentro da cobertura, pálida e tremendo, seus olhos procurando os dele. E naquele segundo, Brad percebeu que isso não era um engano. Isso era consequência. E o olhar no rosto de Maddie lhe disse que, o que quer que ele tivesse feito na noite passada, ela não o salvaria desta vez. O oficial se afastou o suficiente para Brad entrar na cobertura. E, de repente, o ar lá dentro parecia pesado, mais denso que a tensão que já apertava o peito de Maddie. Ela estava perto da ilha da cozinha, os dedos enrolados na borda como se precisasse do mármore para se manter de pé. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio se estendeu, afiado como vidro. Brad forçou um sorriso, o tipo que ele usava em galas de negócios quando fingia se importar. Maddie, por que a polícia está aqui? O que está acontecendo? Sua voz carregava aquele tom familiar, calmo, confiante, manipulador. O tom que ele usava quando precisava de controle. Maddie engoliu em seco, sua voz tremendo. Eles disseram,
Nosso carro esteve envolvido em um atropelamento e fuga. Brad zombou. Isso é ridículo. Alguém deve ter roubado. Brad, o oficial mais velho interveio. Câmeras de trânsito registraram a placa e registraram você saindo do lado do motorista. A filmagem é clara. A mandíbula de Brad se apertou, seus olhos alternando entre os oficiais e Maddie, como se calculasse quanto charme ele precisava para sair dessa. Talvez eu estivesse estacionado ilegalmente. Talvez esteja confuso. Maddie balançou a cabeça. Eles também disseram que a vítima te identificou. O silêncio caiu novamente, desta vez mais pesado, mais escuro. Brad enrijeceu. A vítima? Sim, o oficial respondeu. Eles ficaram conscientes por um momento antes de desmaiar. Eles deram seu nome. O coração de Maddie martelou dolorosamente enquanto ela se aproximava. Brad, você estava bebendo ontem à noite? Ele não respondeu. Você estava dirigindo? O silêncio dele foi suficiente. Um dos oficiais pigarreou. Senhora Clark, precisaremos de uma declaração sua mais tarde, mas por enquanto, precisamos que o Sr. Harlan venha conosco para interrogatório. A expressão de Brad se transformou em pânico. Ele deu um passo à frente, mãos ligeiramente levantadas. Espere. Eu tenho direitos. Não vou a lugar nenhum até ligar para meu advogado. Você terá essa oportunidade na delegacia. Não. Brad se virou para Maddie, sua voz apertando-o como um laço. Maddie, diga a eles que você estava comigo. Diga que eu estava em casa. Diga, não, ela sussurrou, a palavra um tremor de descrença e desgosto. Não me arraste para isso. Eu tenho. O rosto de Brad endureceu. Então, você vai apenas ficar aí? Você acha que eu sou o vilão? Você acha que sou capaz disso? Brad, ela disse baixinho. Eu não acho mais. Eu sei. Os oficiais se aproximaram. Brad recuou, elevando a voz. Vocês não podem simplesmente me prender. Vocês não sabem quem eu sou. Eu tenho uma reputação. Aquela palavra reputação atingiu Maddie como um tapa porque tudo o que Brad sempre se importou se resumia a isso. Não pessoas, não consequências, não ela. Reputação. O oficial mais velho deu um passo à frente. Bradley Harlan. Você está sendo detido para interrogatório em conexão com um incidente de atropelamento e fuga sob o Código Penal de Nova York. Não. Brad latiu, agarrando o pulso de Maddie. De repente, ela ofegou com a força. Diga a eles, Maddie. Se você me ama, diga a eles. Um oficial imediatamente se moveu entre eles. Senhor, solte-a. Mas Brad não soltou. Seu aperto se intensificou, a raiva surgindo em seu rosto. Você não vai fazer isso comigo. Você é minha esposa. Você não pode deixar que me levem. E então Maddie olhou para ele, lágrimas se formando em seus olhos. Não porque ela estava com medo por si mesma, mas porque ela finalmente viu a verdade. Ele não estava desesperado. Ele não estava confuso. Ele era culpado. O oficial puxou Brad para trás. Brad tropeçou, gritando maldições para eles, para Maddie, para toda a situação. Sua voz ecoou pela cobertura, antes um símbolo de poder, agora uma câmara oca, revelando cada rachadura em sua fachada. Enquanto o escoltavam para fora, Brad se virou para ela uma última vez. Isto não acabou, Maddie. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender de tudo. As portas do elevador bateram, e no silêncio que se seguiu, os joelhos de Maddie cederam. Ela afundou no chão frio de mármore, a respiração ofegante, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não porque Brad se foi, mas porque, no fundo, ela sabia que a noite não tinha terminado de se desenrolar. Algo pior estava por vir, e ela podia sentir isso se aproximando. O silêncio após a prisão de Brad não parecia paz. Parecia a quietude antes de uma tempestade. Maddie permaneceu no chão de mármore por mais tempo do que percebeu,
Suas palmas chatas contra a superfície fria, lágrimas caindo em gotas lentas e atordoadas. A cobertura ao seu redor, antes um monumento ao ego de Brad, parecia cavernosa, ecoando a cada respiração que ela dava. Ela limpou o rosto, levantou-se em pernas instáveis e moveu-se em direção às janelas da sala de estar. A cidade se estendia abaixo dela. Táxis amarelos serpenteando pelo trânsito matinal, vapor subindo das grades do metrô, o horizonte perfurando o amanhecer pálido. Nova York parecia viva, indiferente, implacável. Sua vida, no entanto, estava pendurada por um único fio desgastado. Seu telefone vibrou. Ela esperava Jordan, ele sempre a verificava depois de longos turnos, mas em vez disso a tela mostrava o escritório administrativo do Manhattan General Hospital. Seu estômago se apertou. Ela atendeu rapidamente. Olá, aqui é Madison Clark. Maddie, é a Linda. Veio a voz tensa de sua supervisora. Nós precisamos que você venha hoje. Maddie piscou. Algo errado? Uma pausa. Longa demais. Maddie, é sobre a vítima de atropelamento e fuga. Seu coração gaguejou. Eles disseram que ele sobreviveu, ele está? Ele está em estado crítico. Ele teve 2 paradas cardíacas desde que foi internado. Linda disse suavemente. Ele está lutando, mas não temos certeza se ele vai conseguir. Maddie fechou os olhos, o pavor se revirando em seu estômago. Você sabe quem ele é? Um paciente que já tratamos antes, sem teto. Ele às vezes dormia do lado de fora da entrada da emergência. Você já lhe deu cobertores. A voz de Linda falhou ligeiramente. Maddie, ele pediu por você antes de desmaiar pela última vez. Sua garganta se apertou. Ela o lembrava, quieto, educado, grato por qualquer gentileza. Ela havia lhe dado seu baguel extra durante um turno noturno. Ele havia lhe dito que ela o lembrava de sua filha, e Brad o havia atingido, deixado na rua e fugido. Seus joelhos ameaçaram ceder novamente. Linda, ele disse mais alguma coisa? Ele identificou? Sim, Linda sussurrou. Ele identificou. Uma onda fria a invadiu. Ele disse o nome do seu marido, Maddie. O mundo girou. Ela agarrou o balcão para se firmar. Eu irei ao hospital. Maddie, você também deveria saber algo mais. Linda acrescentou cuidadosamente. Há repórteres lá fora. Eles sabem seu nome. Alguém vazou a conexão. Maddie congelou. O quê? Eu não disse nada. É um segredo. Ninguém acha que você fez. Um suspiro pesado. Mas a empresa de Brad é de alto perfil. Isso já está virando um escândalo. Você talvez queira entrar pela entrada dos fundos. Sua voz parecia pequena. Ok, obrigada. Ela desligou e pressionou as mãos no rosto. Repórteres. Escândalo. Seu nome sendo arrastado pela opinião pública por algo que ela não fez, algo que ela nem sabia. Brad sempre jurou que seu mundo nunca tocaria o dela, mas agora estava desabando sobre ela como um prédio em queda. O pânico apertou seu peito. Ela caminhou para o quarto, abrindo gavetas para roupas limpas. Mas até isso parecia errado. O quarto cheirava levemente a colônia de Brad, e a visão da cama desarrumada deles fez seu estômago se revirar. Ela pegou um suéter, jeans e seus sapatos de hospital. Enquanto se trocava, suas lágrimas voltaram, não altas, mas silenciosas, desesperadas, traídas. Tudo estava desmoronando. Seu casamento, sua segurança, sua carreira, seu anonimato. Ela pegou seu casaco e estendeu a mão para a porta e seu telefone zumbiu novamente. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela hesitou antes de abri-la. Você deveria ter dito aos policiais que ele estava com você. Mulheres como você não sobrevivem a escândalos como este. O sangue de Maddie gelou. Chloe. Tinha que ser Chloe. Seus dedos tremeram ao redor do telefone enquanto ela se afastava da porta. Isso não era mais apenas um pesadelo legal. Alguém estava observando. Alguém estava ameaçando. Alguém a queria calada,
E no fundo de seu peito, uma constatação arrepiante se instalou. Brad não era seu único problema. A entrada dos fundos do hospital era geralmente silenciosa, usada principalmente por funcionários saindo para o almoço ou paramédicos evitando a multidão principal. Mas hoje, quando Maddie saiu do táxi e se aproximou da porta, seu coração batia tão alto que ela podia ouvi-lo sobre o barulho da cidade. Ela manteve o capuz levantado para evitar câmeras. Não que isso ajudasse muito. Mesmo à distância, ela viu repórteres aglomerando a rua. Microfones levantados, lentes apontadas como armas. Madison Clark, é verdade que seu marido fugiu da cena? Você o protegeu da polícia? Você está pedindo o divórcio? Suas vozes estilhaçaram a manhã como vidro quebrando. Maddie manteve a cabeça baixa, ignorando-os enquanto entrava. A porta de metal se fechou atrás dela, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Dentro do corredor dos funcionários, ela soltou um fôlego que não sabia que estava prendendo. As luzes fluorescentes zumbiam acima. Uma enfermeira que passava por ela lhe deu um olhar simpático. Aguente firme, Maddie, ela sussurrou. Se ao menos fosse tão fácil. Ela se apressou para a UTI, onde Linda havia lhe dito que a vítima de atropelamento e fuga, George, o silencioso sem-teto que ela havia ajudado antes, estava sendo tratado. Tudo dentro dela se sentia apertado. Ela não estava pronta para isso, mas devia a ele sua presença. Ele havia lembrado seu nome através da dor e do choque. Isso significava algo. Quando ela alcançou as portas da UTI, Jordan Pierce saiu de um quarto de paciente. Seus uniformes estavam salpicados de antisséptico e sua expressão era pesada com exaustão. Quando seus olhos pousaram em Maddie, preocupação varreu seu rosto. Madison, ele disse suavemente, aproximando-se. Eu ia ligar para você. Sua respiração engasgou. Ele ainda está vivo. Jordan hesitou o tempo suficiente para confirmar seu pior medo. Ele está em suporte vital. Estamos fazendo tudo o que podemos. Uma dor aguda cortou seu peito. Ela abaixou a cabeça, lágrimas ardendo em seus olhos. Eu deveria ter vindo antes, ela sussurrou. Não, Jordan disse firmemente, colocando uma mão gentil em seu ombro. Isso não é sua culpa. Mas a culpa a envolveu de qualquer forma. Se ela soubesse onde Brad estava, se ela soubesse o que ele estava fazendo, talvez ela pudesse tê-lo impedido. Talvez George não estivesse lutando por sua vida. Então a voz de Jordan suavizou ainda mais. Maddie, há algo mais. Ela olhou para cima, o pavor rastejando. O quê? Antes de George perder a consciência na emergência, ele disse que viu o rosto do motorista claramente, e ele disse que o motorista não estava sozinho. Maddie piscou. Não sozinho? Jordan assentiu. Ele disse que havia uma mulher no banco do passageiro. Seu coração caiu. Chloe tinha que ser. Chloe estivera lá. Ela viu tudo. Ela não o impediu. E ela ameaçou Maddie quando ela não mentiu para a polícia. Mas Jordan não tinha terminado. Ele também disse algo mais. Ele continuou baixinho. Algo sobre a mulher gritando para o motorista da continuar, que ela lhe disse para apenas dirigir. Um calafrio rastejou pela espinha de Maddie. Chloe não apenas estivera presente. Ela incitou Brad a fugir. Jordan se aproximou. Maddie, ambos são responsáveis, não apenas Brad. Sua respiração tremeu. A polícia não sabe disso. Ainda não, Jordan disse cuidadosamente. Mas o exame de sangue dele voltará. E nós puxamos a filmagem da câmera de tráfego. Você precisa saber que isso não vai sumir silenciosamente. Seu telefone zumbiu novamente. Outra mensagem. Ela quase não queria olhar, mas olhou. Você acha que Brad é ruim? Você não tem ideia do que está lidando. Suas mãos tremeram. Jordan viu sua expressão mudar. Você está bem? O que é? Maddie engoliu em seco. Alguém? Alguém está me ameaçando. Quem? Ele perguntou bruscamente. Ela olhou para ele, sua voz mal um sussurro. Eu acho que Chloe está me observando.
Eu acho que ela sabe tudo e eu acho que ela não terminou. A mandíbula de Jordan se apertou. Então você não vai a lugar nenhum sozinha. E naquele momento, Maddie percebeu que o escândalo de Brad não era o perigo real. O perigo real era a mulher que não tinha nada a perder e todas as razões para silenciá-la. O corredor da UTI parecia mais frio agora, como se as próprias paredes pudessem sentir o perigo se apertando ao redor de Maddie. Ela tentou focar em respirações firmes, mas seu peito continuava apertando, seus pensamentos rodopiando com o peso de tudo que acabara de aprender. Brad mentira. Chloe estivera no carro. George estava lutando por sua vida. E alguém, quase certamente Chloe, a estava ameaçando. A voz de Jordan cortou seus pensamentos em espiral. Venha comigo, ele disse gentilmente, para algum lugar onde possamos conversar. Ele a conduziu a uma pequena sala de conferências perto da UTI. As persianas estavam meio abaixadas, deixando finas listras de luz matinal caírem sobre a mesa. Maddie afundou em uma cadeira, suas mãos tremendo em seu colo. Jordan fechou a porta, então puxou a cadeira ao lado dela. Você está em perigo, ele disse claramente, mas não com maldade. E quer você perceba ou não, você esteve em perigo por mais tempo do que apenas na noite passada. Maddie olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Ele hesitou, visivelmente escolhendo suas palavras. Você sabe, eu nunca quis interferir em seu casamento. Ele começou. Mas, Maddie, as pessoas falam, especialmente em um lugar como este, sua respiração engasgou. As pessoas falam sobre o quê? Jordan fixou seu olhar preocupado nela. Sobre Brad, sobre o jeito que ele te trata, sobre as discussões que ele teve em público com investidores, sobre negócios que ele forçou usando métodos questionáveis. Seu estômago se revirou. Jordan continuou. E isso é importante. Chloe Hartman não começou como amante de Brad. Maddie piscou rapidamente. Do que você está falando? Ela começou como sua responsabilidade. As palavras pairaram pesadas no ar. Jordan inclinou-se para a frente. Meses atrás, Brad e Chloe foram vistos em uma inauguração de propriedade no centro, muito antes de ela entrar para uma empresa dele. Alguém relatou uma altercação entre eles. Brad minimizou como um mal-entendido, mas ele fez uma pausa. Alguns funcionários acharam que Chloe estava envolvida em mais do que apenas relações públicas. O pulso de Maddie disparou. Quer dizer, Jordan exalou, quer dizer que Brad pode ter estado envolvido em fraude financeira e Chloe pode ter sido a pessoa que ele usou para obter informações. Maddie olhou para ele atordoada. Ele a usou talvez no início, Jordan disse, mas em algum momento o poder mudou. Chloe obteve vantagem e Brad ficou desesperado. Sua respiração tremeu. Vantagem como? Jordan abriu uma pasta na mesa, algo que ele deve ter pegado da estação das enfermeiras. Dentro havia um resumo anonimizado de um relatório policial. George, ele disse suavemente, não é apenas uma vítima aleatória. O coração de Maddie parou. Jordan continuou. George costumava fazer pequenos trabalhos em alguns dos locais de desenvolvimento de Brad, principalmente varrer, mover suprimentos apenas para ganhar o suficiente para uma refeição. Há alguns meses, ele testemunhou uma discussão acalorada entre Brad e um empreiteiro. O tipo de discussão onde Brad pode ter ameaçado alguém. Maddie cobriu a boca e George contou a alguém. Jordan acrescentou. Ele disse a uma assistente social que Brad o assustava, que ele havia visto algo que não deveria ter visto. Sua cabeça girou. Então, você está dizendo que o atropelamento e fuga não foi um acidente? Jordan não respondeu imediatamente. Ele não precisava. Maddie sentiu a sala se fechar, sua garganta apertar. Não, Brad não faria isso. Ele não poderia. Jordan olhou para ela com uma gentileza dolorosa. Maddie, o homem com quem você se casou, não é o homem que está naquela delegacia agora. Lágrimas encheram seus olhos. Tudo o que ela pensou que sabia
Cada desculpa que ela já deu para Brad estava se desfazendo. Então a expressão de Jordan mudou. Uma seriedade mais sombria se instalou. E há mais. Chloe tem feito ameaças a pelo menos 2 outras mulheres conectadas a Brad. Ele não é o único que ela está tentando silenciar. A voz de Maddie falhou. Por que eu? Jordan não desviou o olhar. Porque você é a única pessoa que ela não pode controlar e a única pessoa que pode destruir tudo o que ela construiu com ele. O telefone dela zumbiu novamente. Outra mensagem. Desta vez você acha que Brad é seu maior problema? Eu te avisei. Pare de falar ou eu farei questão de que você nunca mais fale. Jordan viu seu rosto empalidecer e pegou o telefone gentilmente de sua mão. Maddie, ele disse, voz baixa e firme. Você não está lidando com uma amante. Ele levantou os olhos para os dela. Você está lidando com alguém perigoso. E pela primeira vez, Maddie percebeu que não estava presa entre Brad e um escândalo. Ela estava presa entre Brad e uma mulher que não tinha nada a perder. Maddie sentou congelada na sala de conferências. O brilho do texto ameaçador ainda pairando em sua mente como uma queimadura. As paredes pareciam muito próximas, o ar muito rarefeito. Ela havia sobrevivido a inúmeras emergências na emergência. Ferimentos à bala, ataques cardíacos, acidentes de carro, mas nada a havia aterrorizado como aquilo. Não por causa do perigo em si, mas porque o perigo era pessoal, calculado, observando-a. Jordan colocou o telefone dela gentilmente sobre a mesa. Você não está segura, Maddie, ele disse baixinho. Chloe não está apenas reagindo emocionalmente, ela está cobrindo seus rastros. Maddie abraçou-se, né? Mas por que me envolver? Eu nunca a confrontei. Eu nunca a ameacei. Jordan hesitou. Você não precisa. Ela te vê como o obstáculo entre ela e os bens de Brad, sua reputação, seu poder. Se Brad cair sozinho, ela perde tudo. Mas se ela puder fazer parecer que você está histérica, instável ou cúmplice, ela tem vantagem. Um calafrio correu por Maddie. Ela está tentando me incriminar ou te calar. Jordan disse. De qualquer forma, isso está escalando. Antes que Maddie pudesse responder, a porta da sala de conferências se abriu. Linda deslizou para dentro, o rosto pálido de preocupação. Maddie, querida, ela sussurrou. Você precisa ver isso. Ela estendeu um tablet. Na tela estava uma manchete de última hora de um grande jornal de Nova York. CEO Bradley Harland, preso por atropelamento e fuga. Fontes afirmam que o testemunho da esposa pode selar seu destino. Abaixo, uma linha menor. Insider anônimo sugere que a esposa pode ter sabido do crime do marido. O coração de Maddie despencou. Eles estão tentando me arrastar para isso, ela sussurrou. Eles estão me pintando como parte disso. Linda assentiu sombriamente. Alguém vazou, e eles não vazaram para te ajudar. Jordan cerrou a mandíbula. Chloe. A mente de Maddie disparou. Ela imaginou Chloe sentada em algum lugar presunçosa, dedos perfeitamente manicuriados digitando mentiras. Brad, enquanto isso, provavelmente estava inventando sua própria narrativa porque, quando encurralado, ele sempre culpava outra pessoa. E Maddie havia sido seu bode expiatório favorito por anos. Linda colocou uma mão reconfortante em seu ombro. A imprensa está esperando do lado de fora de todas as saídas agora. Nós vamos te levar pelos túneis dos funcionários e te levar para a ala da assistente social. Menos olhos lá e dizer Strongwell. Mas Maddie balançou a cabeça lentamente. Não, eu preciso vê-lo. Os olhos de Jordan se arregalaram. Maddie, por quê? Porque se ele estiver falando com a polícia, ele pode estar usando meu nome. Ele pode estar mentindo. Sua voz tremeu. E eu preciso ouvir dele antes que suas mentiras se tornem realidade. Jordan se levantou. Então eu vou com você. Não, ela disse gentilmente. Eu preciso que ele fale.
Ele não falará se você estiver lá. Relutantemente ele recuou, mas a preocupação sombreava suas feições. Se ele disser algo ameaçador, você sai imediatamente. Eu sairei. Linda a conduziu por uma série de corredores de serviço, passando por depósitos, salas de descanso, um armário de roupas que cheirava a água sanitária até chegarem às salas de interrogatório seguras do hospital. Um policial esperava do lado de fora. Ele está lá dentro, disse o policial. Ele pediu para falar com você. Claro que ele pediu. Maddie inalou profundamente, preparando-se. Então ela abriu a porta. Brad estava sentado em uma mesa de metal, mãos algemadas, olhos selvagens de desespero. Quando a viu, inclinou-se para a frente. Maddie, ele respirou. Graças a Deus, você tem que me ajudar. Ela permaneceu parada, braços cruzados. Brad engoliu em seco. Olha, os policiais estão confusos. Eles estão dizendo coisas que não são verdade. E aquele sem-teto, ele está errado. Ele não viu nada. A voz de Maddie estava firme. Brad, pare. Sua expressão mudou de pânico para irritação. Eu só preciso que você diga a eles que eu não estava dirigindo. Você pode me salvar? Salvar você? Ela ecoou baixinho. Sim, ele se inclinou mais perto. Estamos nisso juntos. Não, ela disse, a voz falhando. Não estamos. Sua mandíbula endureceu. Se você não me ajudar, tudo virá à tona. Tudo. Os negócios, o dinheiro, as brigas. Você será arrastada para isso, Maddie. Você parecerá que sabia o tempo todo. Sua respiração engasgou. Isso é uma ameaça? É a realidade. Ele estalou. Ela olhou para ele. Realmente olhou e viu a verdade. Brad não estava com medo de arruinar a vida de alguém. Ele estava com medo de perder a sua própria. E então ele acrescentou, voz baixa, você acha que eu sou seu problema? Chloe é quem você deveria temer. O sangue de Maddie gelou. Por quê? Ela sussurrou. Brad recostou-se, olhos escuros e derrotados. Porque ela tem prova de tudo e não tem medo de usar. E naquele momento, Maddie percebeu que Brad não a estava avisando. Ele estava aterrorizado com a mulher que havia deixado entrar em sua vida. Uma mulher agora muito mais perigosa do que ele. Maddie ficou congelada na sala de interrogatório. As últimas palavras de Brad ecoando em seu crânio como tiros. Ela tem prova de tudo. Prova do quê? O que Brad havia feito que era tão catastrófico? Ele temia a própria mulher com quem traíra Maddie. Brad a observou com olhos frenéticos, respirando com dificuldade como se estivesse se afogando e ela fosse a última boia salva-vidas. Maddie, me escute, ele implorou. Chloe não é quem você pensa que ela é. Ela tem colecionado coisas, documentos, mensagens. Ela tem gravações de conversas que eu nunca concordei. Ela disse que as divulgaria se eu a deixasse. O estômago de Maddie se revirou dolorosamente. Gravações do quê? Brad hesitou. Seus olhos piscaram para os oficiais do lado de fora do vidro. Eu não posso dizer aqui. A covardia naquela frase era ensurdecedora. Você está me pedindo para protegê-lo, Maddie sussurrou. Das consequências que você criou, ele cerrou os punhos. Estou pedindo para você se proteger. Se ela divulgar tudo, seu nome será arrastado com o meu. Os investidores sabem que você me ajudou no início. Você assinou documentos, Maddie. Você cuidou da papelada quando eu estava começando. Ela poderia distorcer isso e fazer você parecer cúmplice. Seu coração disparou. Anos atrás, antes do casamento azedar, Brad a havia implorado para ajudar com tarefas administrativas para seu primeiro projeto de desenvolvimento. Na época, ela havia sido ingênua, acreditando que estava apoiando seu marido. Ele a havia garantido que era simples, legal, inofensivo. E se não fosse? O que você me fez assinar, Brad? Ela sussurrou. Ele fechou os olhos. Não era ilegal no início, mas então...
Então Chloe encontrou coisas. Ela começou a usá-las. Ela disse que me enterraria se eu alguma vez a contrariasse. Maddie o encarou, o horror rastejando por cada osso. Brad não era o mentor. Ele era o boneco. E Chloe estava segurando as cordas. Antes que Maddie pudesse responder, a porta abriu e o oficial entrou. Acabou o tempo. Brad avançou. Maddie, não vá embora. Ela vai vir atrás de você. Se George sobreviver, se ele falar, ela vai te derrubar junto comigo. Foi isso. O momento em que o medo de Maddie se transformou em raiva. Ela se endireitou, afastando-se de Brad. Não, Brad. Ela não vai me derrubar, porque ao contrário de você, eu não quebrei leis. Eu não menti. Eu não machuquei ninguém. Ele bateu as mãos algemadas na mesa. Você não entende. Ela olhou para ele, realmente olhou, e finalmente viu o homem que ele havia se tornado. Desesperado, imprudente, viciado em poder, aterrorizado por perder tudo o que havia construído através do engano. Eu entendo perfeitamente, ela disse. Você a deixou entrar e agora ela te possui. O oficial a escoltou para fora, mas o grito final de Brad a seguiu pelo corredor. Maddie, se ela vier atrás de mim, ela virá atrás de você também. Ela entrou no corredor, suas pernas farcas sob ela. Jordan esperava do lado de fora, braços cruzados, preocupação gravada em suas feições. Você demorou mais do que eu esperava, ele disse, voz tensa. Você está bem? Não, Maddie sussurrou. Jordan. Brad não estava dirigindo sozinho. Chloe o empurrou para fugir. E ela tem evidências, documentos, gravações, coisas que Brad me fez assinar anos atrás. Ela está com tudo isso. A expressão de Jordan escureceu. Então é hora de parar de reagir e começar a se proteger. Ela engoliu em seco. Como? Ele enfiou a mão no bolso e puxou um drive USB. Semanas atrás, algo estranho aconteceu. Um dos caras da TI do hospital sinalizou uma ligação que Brad fez para Chloe de um número restrito. Acidentalmente foi roteada pela rede do hospital. Ele me perguntou o que fazer com isso. Eu disse a ele para salvar. A respiração de Maddie engasgou. Jordan, o que há nele? Seus olhos encontraram os dela. Uma gravação de Chloe ameaçando expor Brad a menos que ele apagasse. E outra de Brad admitindo que falsificou documentos usando seu nome. Seu coração despencou. Ela se sentiu fraca. Eles usaram minha assinatura. Jordan assentiu lentamente. Mas agora você também tem algo. Algo que prova que você era um peão, não uma parceira. Maddie olhou para o drive USB tremendo em suas mãos. Isso não era mais apenas um escândalo. Isso era uma guerra, e ela acabara de receber a primeira arma. Mas então Jordan baixou a voz. Maddie, Chloe não vai ficar parada quando perceber que Brad falou. Cuidado, ela é perigosa. Maddie exalou tremulamente, fechando os dedos ao redor do USB. Eu sei. Ela sussurrou, porque a verdadeira luta ainda nem havia começado. Maddie seguiu Jordan pelo corredor, o USB ainda apertado em sua mão trêmula. Cada passo parecia que ela estava se aprofundando em um pesadelo que não se lembrava de ter entrado. O burburinho do hospital continuava ao redor deles, enfermeiras chamando ordens, macas passando, máquinas apitando. Mas para Maddie, tudo soava distante, abafado, afogado sob o trovão crescente em seu peito. Jordan a guiou para um pequeno escritório perto da ala administrativa. Ele fechou a porta gentilmente, então se virou para encará-la com aquela calma estável de médico que ela sempre admirara. Sente-se, ele disse suavemente. Ela afundou na cadeira. Seus dedos ainda estavam enrolados no USB, como se fosse a única coisa sólida que restava em seu mundo. Jordan se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dela. Maddie, você está tremendo. Ela soltou uma risada quebrada. Claro, estou tremendo. Meu marido foi preso. Meu nome está nas notícias. Chloe está me ameaçando e agora há provas. Brad usou minha assinatura para qualquer negócio ilegal que ele estava escondendo.
A testa de Jordan franziu. Nós vamos resolver isso. Você não está sozinha. Se você quisesse, Tom, eu também faria. A maneira como ele disse nós atingiu algo profundo dentro dela. Fazia tanto tempo que ninguém ficava ao seu lado sem condições. Brad nunca tinha feito isso. Chloe certamente nunca faria. Mas Jordan, ele sempre fora estável, presente, discretamente protetor, mesmo quando ela não percebia que precisava de proteção. A primeira coisa que faremos, Jordan continuou, é entrar em contato com alguém que possa te ajudar legalmente. A voz de Maddie era pequena. Um advogado, alguém que saiba lidar com pessoas como Brad e mulheres como Chloe. Eu posso amigos de 17. Eu posso ficar em D. Ele puxou o telefone e digitou rapidamente. Vou ligar para Evelyn Brooks. Maddie piscou. Evelyn, a advogada do hospital. Jordan assentiu. Você salvou o marido dela no ano passado. Ela não esqueceu. Minutos depois, a porta do escritório abriu e entrou Evelyn Brooks. Elegante, composta e de olhos aguçados. Uma mulher que se movia como se visse através das mentiras antes que fossem ditas. Madison, ela cumprimentou calorosamente, embora a preocupação sombreasse sua expressão. Jordan me disse o suficiente para saber que você está com problemas. Sente-se ereta, querida. Quando o mundo vier atrás de você, a postura importa. Um sorriso trêmulo surgiu nos lábios de Maddie. Evelyn sempre teve essa mistura inesperada de rigidez e calor maternal. Evelyn pegou o USB da mão dela e o ergueu. É isso que eu acho que é? Sim, Jordan disse. Áudio de Chloe chantageando Brad e Brad admitindo que falsificou documentos usando o nome de Maddie. Os olhos de Evelyn se aguçaram. Então você, minha querida, tem vantagem. Maddie balançou a cabeça. Eu não quero vantagem, eu quero a verdade. Você terá ambos. Evelyn respondeu secamente. Mas você precisa entender uma coisa. O comportamento de Chloe, os textos, as ameaças, a pressão, sugerem que ela está escalando. Pessoas como ela não ameaçam a menos que estejam com medo. E o medo torna as pessoas instáveis, perigosas. Maddie engoliu em seco. Eu já me sinto caçada. Você está, Evelyn disse claramente. Brad e Chloe construíram um mundo de mentiras. No momento em que rachou, ambos procuraram alguém para culpar. E o alvo mais fácil é aquele com a voz mais quieta. Maddie desviou o olhar, lágrimas quentes ardendo em seus olhos. Eu não pedi nada disso. Evelyn suavizou. Ninguém pede traição, mas alguns de nós sobrevivemos a ela mais fortes. Ela sentou-se em frente a Maddie, abrindo seu laptop. Vou protocolar a papelada imediatamente que a separe legalmente dos bens de Brad e a proteja de quaisquer acusações. Também entregará o USB à polícia no momento certo para o máximo impacto. Maddie piscou. Máximo impacto. Evelyn sorriu finamente. Brad e Chloe queriam uma guerra. Eles esqueceram que você tem um exército. A mão de Jordan roçou o ombro de Maddie gentilmente. Você não está mais lutando sozinha. Maddie inalou tremulamente. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela sentiu algo cintilar dentro dela. Não medo, não desamparo, algo mais forte. Esperança. Evelyn levantou-se. Mas Madison, você deve estar preparada. Quando encurralada, Chloe não vai se conter. Ela vai tentar te arruinar antes que você possa arruinar ela. Eu? Maddie encontrou o olhar de Evelyn. Eu não tenho mais medo dela. Evelyn assentiu aprovadoramente. Bom, porque o próximo movimento é dela. Naquele instante, o telefone de Maddie zumbiu novamente. Uma nova mensagem. Sua respiração engasgou enquanto ela lia. Você acha que advogados vão te salvar? Bonitinha. Você terá desaparecido antes que eles possam sequer tentar. Jordan viu seu rosto empalidecer. O que é? Maddie olhou para cima, a voz mal um sussurro. Ela sabe que não estou sozinha. E ela ainda está vindo. Fim da citação.
E naquele momento, Maddie percebeu que a verdadeira batalha não era mais legal. Era sobrevivência. As luzes no escritório de Evelyn zumbiam fracamente acima enquanto Maddie olhava para a mensagem ameaçadora brilhando na tela de seu telefone. Seu coração batia como um tambor de aviso. Como Chloe sabia que ela estava com um advogado. Como ela sabia que Maddie não estava sozinha. Jordan se inclinou mais perto, a preocupação gravada profundamente em suas feições. Maddie, isso não é normal. Ela está te rastreando de alguma forma. Importância e o melhor e dólares. Os dedos de Evelyn pausaram sobre o teclado de seu laptop. Dê-me o telefone. Maddie o entregou com as mãos trêmulas. Evelyn virou o aparelho cuidadosamente, inspecionando a capa, depois a câmera, depois as portas. Está limpo, Evelyn disse. Sem rastreadores óbvios, mas ameaças não vêm de suposições. Chloe sabe onde você está e como, Maddie sussurrou. Evelyn olhou para cima bruscamente. Brad alguma vez vinculou seu telefone a algum dos servidores da empresa dele ou teve acesso aos seus backups na nuvem? Maddie sentiu uma lenta e nauseante constatação se revirar em seu estômago. Sim, ele disse que era mais fácil sincronizar nossos horários quando ele estava viajando. Jordan praguejou baixinho. Ela está dentro dos seus dados. Evelyn assentiu sombriamente. Ela provavelmente tem acesso à localização. E Brad provavelmente nunca revogou seus privilégios depois que ela entrou em sua vida. Maddie engoliu em seco. Então ela está me observando. Cada movimento que eu faço e Evelyn levantou-se decididamente. Então o primeiro passo é cortá-la. Dê-me 5 minutos. Ela entrou no corredor com o telefone já discando um número. Maddie a observou sair, então puxou os joelhos para o peito, sentindo o peso do medo pressionar novamente. Jordan moveu sua cadeira para mais perto. Você está segura conosco? Eu não me sinto segura, Maddie murmurou. Chloe tem tudo. Meus dados, meu nome, os segredos do meu marido. Ela não tem medo de usar nada disso. Dan Dingers de Cominicil. A mão de Jordan pairou perto da dela, não tocando, mas perto o suficiente para ancorá-la. Maddie, me escute. Ela está agindo como alguém perdendo o controle, não ganhando. Maddie balançou a cabeça. Ela parece estar em todo lugar. A voz de Jordan suavizou. E é exatamente isso que as pessoas fazem quando estão desesperadas. Elas tentam parecer maiores do que são. Antes que Maddie pudesse responder, Evelyn irrompeu de volta à sala, os olhos afiados. Eu desabilitei seu telefone remotamente através da operadora, ela disse. Serviços de localização bloqueados. Acesso à nuvem revogado. Chloe não pode mais te rastrear. Um suspiro trêmulo escapou dos lábios de Maddie. Obrigada, mas Evelyn acrescentou. Isso não a impedirá de escalar. Pessoas como ela não desistem. Elas atacam como se convocadas pelas palavras. O telefone de Jordan zumbiu. Ele olhou para a tela e sua expressão escureceu instantaneamente. O que é? Maddie perguntou. Jordan hesitou. Você não vai gostar disso. Ele virou a tela para ela. Uma manchete postada segundos atrás em um grande site de fofocas. Enfermeira da emergência Madison Clark sob investigação por possível papel no atropelamento e fuga do marido. O estômago de Maddie despencou. Não, isso não é verdade. Eu nem fui interrogada. Jordan balançou a cabeça. É uma armação. Chloe vazou. Evelyn bateu seu laptop. Estamos nos movendo agora. Madison, você não pode ficar no hospital. Você não pode ir para casa. E você não pode sair sozinha. Maddie a encarou. Onde devo ir? Para alguém que possa te proteger, Evelyn disse. Alguém que não tem medo de Brad ou Chloe. Jordan entendeu imediatamente. Samuel Grant, Maddie piscou. Por que ele? Evelyn puxou seu casaco. Porque Brad o queimou uma vez. E homens como Grant não esquecem dívidas ou traições. Jordan se levantou, colocando uma mão de apoio nas costas de Maddie. Grant te deve mais do que você sabe. E ele não é do tipo que deixa um predador correr solto.
Mas Maddie hesitou. E se Chloe me encontrar lá? Os olhos de Evelyn brilharam. Deixe-a tentar. Grant tem segurança que faz o serviço secreto parecer desleixado. Jordan gentilmente levantou Maddie. Vamos, eu vou te levar até ele. Enquanto caminhavam para a porta, o telefone de Maddie, agora inerte, zumbiu pela última vez de um fantasma de rede errante. Um último texto apareceu na tela escurecida pouco antes da operadora desligá-lo completamente. Fugir não vai te salvar. Eu sempre termino o que começo. Anotação de diva. Maddie sentiu um terror gelado agarrar sua espinha, mas ela se endireitou. Ofton. Respirando fundo. Pela primeira vez, ela não estava correndo sozinha. E finalmente ela estava pronta para revidar. A viagem para a propriedade de Samuel Grant parecia irreal, como se Maddie tivesse saído de sua própria vida e entrado na de outra pessoa. As janelas fumê do carro de Jordan borravam as ruas de Manhattan, que passavam até se tornarem rastros de cinza e ouro. Ela abraçou-se com força, tentando parar o tremor, mas o medo havia se instalado profundamente em seus ossos. Jordan dirigia, a mandíbula cerrada, os olhos escaneando cada espelho. Ninguém o seguia, mas ele verificava de qualquer forma, constantemente. Você está segura, ele murmurou sem olhar para ela. Ela assentiu, embora não sentisse isso. Chloe não vai parar. Ela não vai deixar isso passar. Não, Jordan admitiu. Ela não vai. Sua voz suavizou. Mas Grant saberá como lidar com ela. Arquive. A cidade rarefez à medida que eles chegavam aos arredores, onde gramados bem cuidados substituíam calçadas lotadas. A propriedade de Grant erguia-se atrás de altos portões de ferro guardados por câmeras de segurança e uma equipe uniformizada que se movia com precisão militar. Os portões se abriram antes mesmo que eles parassem. Jordan olhou para Maddie. Evelyn deve ter ligado antes. Eles dirigiram por um caminho de pedra sinuoso até que uma moderna mansão de vidro e madeira apareceu, emoldurada por pinheiros imponentes. Não parecia riqueza. Parecia poder vestindo seda. Quando o carro parou, a porta da frente se abriu e Samuel Grant saiu. Ele era mais velho, cabelos prateados, passos medidos, mas não havia nada de frágil nele. Sua presença carregava peso, o tipo que acalmava discussões e encerrava carreiras. Quando seus olhos pousaram em Maddie, um brilho de preocupação suavizou sua expressão severa. Madison Clark, ele disse aproximando-se. Você parece ter passado por um inferno. Ela soltou um suspiro trêmulo. Essa é uma forma de dizer. Jordan a ajudou a sair do carro. Grant estendeu uma mão firme e quente. Entre. Conversaremos onde ninguém possa alcançá-la. Lá dentro, a casa estava silenciosa. Janelas do chão ao teto com vista para um lago calmo, iluminação suave, pisos de carvalho polido. Uma lareira queimava baixinho apesar do clima ameno. Grant fez um gesto para que se sentassem. Assim que Maddie se acomodou no sofá de couro, ele se sentou em uma cadeira em frente a ela. Eu soube o que aconteceu, ele disse. A prisão de Brad, o vazamento da mídia, as ameaças de Chloe Hartman. Seu olhar se aguçou e soube que ela está te atacando. Maddie engoliu em seco. Por que eu? Porque você é a única coisa que ela não pode prever, Grant disse simplesmente. Você é honesta. E Brad, ele fez uma pausa. Brad te teme mais do que a ela, porque você conhece o homem que ele costumava ser. Seus olhos arderam. O homem que ele costumava ser não existe mais. Não, Grant concordou. Ele não existe. Jordan inclinou-se para a frente. Precisamos de proteção para Maddie, não apenas legal. Física. Chloe está escalando. Grant assentiu uma vez. Feito. Ele estalou os dedos. Uma mulher alta com roupas táticas pretas apareceu quase instantaneamente. Esta é Marissa, Grant disse. Ex-serviço secreto. Ela será sua segurança pessoal até que isso acabe.
Maddie piscou incrédula. Eu não preciso. Sim, Grant disse firmemente. Você precisa. Marissa inclinou a cabeça. Eu não saio do seu lado a menos que você me diga. E ninguém se aproxima de você a menos de 3 metros sem que eu saiba. Em um queijo, Maddie exalou tremulamente. Obrigada. Grant se levantou, foi até o carrinho de bar e serviu-lhe um copo de água. Agora me conte tudo. Maddie recontou tudo. Brad, Chloe, o atropelamento e fuga, as mensagens, as gravações. Jordan acrescentou detalhes onde necessário. Grant ouviu sem interromper, sua expressão ilegível. Quando terminaram, ele colocou o copo com um clique decisivo. Chloe Hartman é um problema maior do que Brad, ele disse. Brad é egoísta, mas Chloe, ela é estratégica. Se você não a proteger, Maddie estremeceu. Ela disse que sempre termina o que começa. Os olhos de Grant se estreitaram, e é exatamente isso que a torna perigosa. Mas ela cometeu erros. Jordan franziu a testa. Que erros? Grant se inclinou ligeiramente. Ela acha que o medo vai silenciar Maddie. Ela não percebe que o medo já se transformou em resolução. Maddie piscou. Resolução? Grant assentiu. Porque agora que você está se levantando, ela está exposta. Antes que Maddie pudesse responder, a voz de Marissa cortou bruscamente da entrada. Sr. Grant, temos um problema. Grant se virou. O que é? Marissa ergueu um tablet com um feed de segurança ao vivo. Um carro havia parado na beira da estrada particular de Grant. Motor ligado, luzes apagadas, ninguém saindo. A respiração de Maddie engasgou. Jordan se inclinou sobre o tablet. É aquela, Marissa respondeu antes que ele pudesse terminar. Sim, ela disse sombriamente. A placa corresponde ao veículo de Chloe Hartman. O sangue de Maddie gelou. Chloe a havia encontrado. Por um longo momento, ninguém respirou. A imagem no tablet de Marissa mostrava o carro parado na beira da estrada particular de Grant. Imóvel. Predatório. Como um lobo observando a porta de um aprisco, Maddie sentiu uma fatia fria de medo cortar seu peito. Tem certeza que é ela? Ela sussurrou. Marissa ampliou a imagem, melhorando o contorno. Mesma placa, mesmo modelo, mesma amassado no para-choque do incidente na garagem no mês passado. É ela, Jordan praguejou baixinho. Grant se endireitou, sua expressão endurecendo em algo esculpido em pedra. Ela está nos testando, ele disse, vendo se consegue abalar Madison. Bem, está funcionando, Maddie sussurrou, as mãos tremendo. Marissa colocou uma mão firme em seu ombro. Não entre em pânico. Ela não vai se aproximar de você. Os portões estão trancados. Monitoramos cada centímetro da propriedade. Se ela pisar fora daquela estrada, estará algemada antes de tocar na grama. Mas Chloe não estava saindo do carro. Ela queria ser vista. Jordan deu um passo à frente, a raiva cintilando em seus olhos geralmente calmos. Ela é ousada o suficiente para aparecer aqui na propriedade de Grant. Grant exalou lentamente. A ousadia é muitas vezes uma máscara para o desespero, mas não corremos riscos. Ele caminhou até o painel da parede e apertou um botão. As luzes da propriedade se acenderam do lado de fora, iluminando a entrada como um palco. As câmeras de segurança foram reiniciadas, ajustando os ângulos para máxima cobertura. O carro de Chloe ficou mais visível, ainda sem movimento. Maddie, Grant disse calmamente, venha aqui. Ela hesitou, mas o seguiu até a janela com vista para a longa estrada particular. Desse ponto de vista, o carro era uma pequena forma escura sob as árvores, mas inegavelmente lá, o motor zumbindo, esperando. Grant cruzou os braços. Deixe-me dizer algo sobre pessoas que ameaçam outras. Quando você as ilumina, elas geralmente se dispersam, mas Chloe não estava se dispersando. Ela não estava se movendo de jeito nenhum. O que ela quer?
Maddie sussurrou. Jordan deu um passo ao lado dela. Controle, medo, reação, ou Evelyn disse da porta, tendo acabado de chegar depois que Grant a convocou. Ela está tentando provocar Maddie para que ela a contate. Isso daria a Chloe um motivo para girar a narrativa novamente. Maddie sentiu o estômago se revirar. O que fazemos? Evelyn se aproximou, seus saltos afiados contra o chão de madeira. Damos a ela silêncio. Isso é o que as pessoas instáveis mais odeiam. Grant assentiu para Marissa. Pegue uma equipe. Aproxime-se lentamente. Se ela sair, detenha-a. Se ela for embora, siga a distância. Marissa assentiu uma vez e desapareceu pelo corredor. Maddie observou a tela enquanto 2 guardas se aproximavam do veículo. Suas lanternas criavam halos de luz que pulavam. Um bateu na janela. Nenhuma resposta. O guarda bateu novamente mais alto. Ainda nada. O segundo guarda se aproximou, espiou para dentro e enrijeceu. O que está acontecendo? Maddie sussurrou, a voz falhando. A voz de Marissa crepitou no feed de áudio do tablet. Senhor, o veículo está vazio. Vazio? Maddie sentiu a sala inclinar. Isso é impossível, Jordan murmurou. Nós o vimos entrar. Os olhos de Grant se estreitaram. Verifique o perímetro. Ela pode estar a pé. Guardas se espalharam pelos terrenos. Lanternas varreram as árvores e os caminhos. Nada. Evelyn pressionou uma mão na testa. Ela está te provocando. Ela quer que você tenha medo. Ela quer que você perca o equilíbrio. O amanhecer clareou. De repente, o telefone de Maddie, agora substituído por um dispositivo temporário, zumbiu na mesa. Ela olhou para ele com pavor. Jordan moveu-se para pegá-lo, mas Maddie o venceu, pegando-o com uma mão trêmula. Número desconhecido. Uma nova mensagem. Você não está tão segura quanto ele pensa que está. A respiração de Maddie engasgou. Ela está perto. Ela está observando. Jordan se aproximou. Nós a encontraremos. Não a deixe vencer. Grant pegou o telefone gentilmente de Maddie e estudou a mensagem. Isso não é medo falando, ele disse calmamente. É arrogância. Ela está escorregando. Ameaças ficam desleixadas quando as pessoas perdem o controle. Mas ela está aqui, Maddie sussurrou. Em algum lugar. Antes que alguém pudesse responder, Marissa voltou à sala, seu tom afiado. Encontramos pegadas, ela disse. Frescas, levando para o lago. O pulso de Maddie disparou. Marissa acrescentou. E outra coisa. Ela abriu a mão. Dentro havia um único objeto. Um batom, vermelho carmesim profundo. O mesmo tom que Chloe usou na noite em que Brad a levou àquela gala. A respiração de Maddie parou. Chloe estivera na propriedade. Perto o suficiente para deixar cartões de visita. Perto o suficiente para observar, e a mensagem era inconfundível. Chloe não estava fugindo, ela estava caçando. No momento em que Marissa deixou cair o batom carmesim na mão de Grant, a sala inteira pareceu mais fria. Maddie olhou para o pequeno tubo, sua respiração presa na garganta. Não era apenas uma mensagem, era uma promessa, um aviso, uma declaração de que Chloe Hartman não estava mais se escondendo nas sombras. Ela estava andando abertamente, com confiança, desafiando-os a pará-la. A mandíbula de Grant se apertou. Marissa, dobre o perímetro. Ninguém entra ou sai sem minha permissão. Sim, senhor. Ela desapareceu como fumaça. Jordan se virou para Maddie, a voz urgente. Ela está escalando. Isso não é mais apenas intimidação. Ela quer um confronto. Maddie engoliu em seco. Mas por que eu? O que ela ganha vindo atrás de mim pessoalmente? Evelyn respondeu antes que Jordan pudesse. Porque o império de Chloe é construído sobre segredos que Brad lhe deu. Se Brad perder o controle, ela também perde. E você, Maddie, você é a variável que ela não pode controlar. A única mulher que poderia destruir tudo o que ela construiu. Maddie pressionou as palmas das mãos nos olhos. Eu não pedi nada disso.
Ninguém pede para ser alvo de uma mulher desesperada. Evelyn disse gentilmente, mas nós respondemos, nós revidamos. Fim da citação. Eles mais servem. Grant pigarreou. E esta noite mudaremos o jogo. Todos olharam para ele. Grant caminhou para o centro da sala, sua postura imponente. Passei décadas lidando com mentirosos, chantagistas e cobras corporativas. Chloe Hartman pensa que inventou a manipulação. Ela ainda não conheceu o poder real. Jordan franziu a testa. O que você está planejando? Grant assentiu para a mesa. Vamos usar as próprias táticas dela contra ela. Mas primeiro, Madison precisa ver algo. Para Delt. Ele pegou um controle remoto e clicou. Um grande monitor desceu do teto. Imagens de segurança apareceram em visão noturna granulada dos terrenos de Grant. No início não mostrava nada. Então movimento. Uma figura esguia correu entre as árvores, parando para olhar para trás. Mesmo nas sombras, a linguagem corporal era inconfundível. Confiante, maníaca, desequilibrada. A figura se agachou perto do lago, colocou algo perto da água e depois desapareceu de volta na escuridão. Maddie estremeceu. Essa é ela. Grant pausou o vídeo. Ela é instável, impulsiva e perigosa, o que significa que ela cometerá erros, e nós capitalizaremos em cada um deles. Ele se aproximou de Maddie. Mas você é a chave. Maddie piscou. Eu? Sim. A voz de Grant suavizou, embora seus olhos permanecessem afiados. Chloe quer você abalada. Ela quer você aterrorizada. Mas se você não reagir, não da maneira que ela espera, tirará o poder dela. Jordan tocou gentilmente o ombro de Maddie. Você consegue, mas Maddie balançou a cabeça. Eu não sou destemida. Mal estou me aguentando. A expressão de Grant não mudou. Então deixe-me te ensinar uma verdade, Madison. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Maddie engoliu em seco. Algo quente cintilou em seu peito. Algo que ela não sentia há tanto tempo. Resolução. Evelyn abriu sua pasta e colocou documentos. Estamos protocolando isso ao amanhecer. Isso vai cortar legalmente toda a conexão entre você e Brad. Chloe perderá sua vantagem. Se você não tiver 47, se você quiser construir como um de vocês não tiver, Jordan acrescentou. E uma vez que isso aconteça, as declarações de Brad irão implicar Chloe. Ela será encurralada. Grant assentiu. Esta noite manteremos Maddie segura. Amanhã tiraremos tudo de Chloe. Antes que Maddie pudesse responder, o alarme de segurança tocou suavemente. Um tom de alerta. Não uma emergência. Marissa correu de volta. Ela se foi do perímetro, mas encontramos algo mais no lago. Ela colocou o item na mesa. Um pedaço de papel molhado nas bordas, manuscrito. Jordan pegou-o cuidadosamente e leu em voz alta. Você pode se esconder atrás de homens poderosos o quanto quiser, mas ao nascer do sol, você estará sozinha. Maddie sentiu algo mudar dentro dela. O medo ainda estava lá, mas a raiva surgiu por trás dele. Ela havia passado anos se diminuindo para manter a paz em seu casamento, cedendo aos humores de Brad, abaixando a voz para não provocá-lo. Mas Chloe a estava empurrando para um lugar além do medo, um lugar onde Maddie não tinha escolha, a não ser lutar. Ela levantou o queixo. Eu terminei de correr. Grant sorriu, uma rara curva de aprovação em seus lábios. Bom, porque ela não tem ideia do que está por vir. Jordan assentiu firmemente. Ao nascer do sol, ela não será mais a caçadora. Maddie respirou profundamente e, pela primeira vez, ela acreditou. O nascer do sol rastejou lentamente sobre o lago, banhando a propriedade de Grant em ouro pálido. Maddie estava perto da janela, braços cruzados, observando a primeira luz ondular na água. Ela não tinha dormido. Não com Chloe por aí em algum lugar. Não com Brad se desfazendo em uma delegacia de polícia. Não com toda a sua vida girando em um ralo que ela nunca criou, mas algo dentro dela havia mudado.
O medo não a mantinha mais presa. Ele a impulsionava. Jordan entrou em silêncio, carregando 2 canecas de café. Você não dormiu, ele disse suavemente. Eu não consegui, Maddie admitiu. Ele lhe entregou uma caneca. O calor firmou seus dedos trêmulos. Hoje é o dia em que tudo começa a mudar. Se você sabe que anulo. Maddie deu um gole lento. Estou pronta para que mude. Jordan estudou o rosto dela por um momento. Você é mais forte do que pensa. Antes que ela pudesse responder, passos se aproximaram. Grant entrou na sala, já vestido, já focado. Evelyn está preparando os documentos enquanto falamos, ele disse. Assim que forem submetidos, a equipe jurídica de Brad não poderá arrastar seu nome para a bagunça dele. Chloe perderá sua vantagem. Maddie exalou tremulamente. E se ela tentar algo antes disso? A expressão de Grant endureceu. Então ela enfrentará consequências. Não era uma ameaça, era uma promessa. Marissa entrou em seguida segurando um tablet. Puxamos imagens de satélite da noite passada. Chloe estacionou na estrada por 27 minutos. Tempo suficiente para fazer contato, mas não tempo suficiente para ser imprudente. O que significa que ela está calculando? Grant disse. Não totalmente, Marissa acrescentou, passando o dedo na tela. Olhe isso, eu tenho clima e coisas. Um quadro estático ampliado apareceu. Chloe agachada perto do lago, colocando algo na beira. O que é aquilo? Maddie sussurrou. Marissa o ampliou. Uma pulseira de ouro. Aquela que Brad deu a Maddie em seu 2º aniversário. A respiração de Maddie engasgou. Aquilo estava na minha gaveta de joias. Como ela? Os olhos de Grant se estreitaram. Porque ela já esteve em sua casa antes. A mandíbula de Jordan se apertou. Ela a estava perseguindo há mais tempo do que percebemos. Maddie sentiu tontura a invadir. A ideia de Chloe andando por seu espaço pessoal, tocando suas coisas, planejando quem sabe o quê, a fez sentir calafrios. Marissa continuou. Ela deixou a pulseira perto do lago como uma mensagem. Ela quer que Maddie saiba que pode alcançá-la em qualquer lugar. Maddie fechou os olhos. Por que ela é tão obcecada por mim? Evelyn apareceu na porta, segurando uma pasta grossa de documentos. Porque você é a única variável que ela não pode manipular. Ela controlava Brad. Ela controlava a informação. Ela controlava a percepção pública. Mas você, Evelyn, apontou para ela com a pasta. Você quebrou o plano dela no momento em que se recusou a mentir. Grant sentou-se em frente a Maddie. E agora ela está se desvendando. Isso a torna perigosa, mas também descuidada. Evelyn abriu a pasta e entregou um documento a Maddie. Esta é a petição para separar legalmente suas finanças, bens e responsabilidades dos de Brad. Uma vez protocolado, nada que ele forjou usando sua assinatura pode recair sobre você, porque as mãos de Maddie tremeram enquanto ela o segurava. Isso me protege completamente. Sim, Evelyn disse. E uma vez que a polícia receber o drive USB, as ameaças de Chloe se tornam evidência contra ela, não uma alavanca sobre você. Jordan tocou o ombro de Maddie gentilmente. Você está fazendo a coisa certa. Maddie engoliu em seco, então assentiu. Onde eu assino? Evelyn lhe entregou uma caneta Montblanc. Maddie pressionou a ponta no papel, mas antes que ela pudesse assinar, um forte tilintar ecoou pela propriedade. Todos congelaram. Marissa verificou o tablet. Seus olhos se arregalaram. Ela voltou, Marissa disse. O carro acabou de retornar à estrada. Grant se levantou instantaneamente. Quão perto? Perto o suficiente para que ela não se importe em ser vista, Marissa respondeu. Ela quer atenção. Evelyn se aproximou de Maddie. Ignore-a. Assine os papéis. Maddie respirou fundo, firmando sua mão trêmula. Do lado de fora, o motor de Chloe rugiu como um aviso. Lá dentro, Maddie assinou seu nome. A linha de tinta parecia uma lâmina cortando anos de medo.
Quando ela terminou, Evelyn fechou o arquivo com finalidade. Está feito. Você está livre de Brad. Jordan sorriu com orgulho. Agora nós te protegemos de Chloe. Mas a voz de Marissa quebrou o alívio momentâneo. Ela está fora do carro. O pulso de Maddie disparou. Ela está andando em direção ao portão. Marissa continuou. Grant deu um passo à frente. Ative o bloqueio. Marissa assentiu e falou em seu rádio, mas então ela pausou. Senhor, ela está segurando algo. A respiração de Maddie engasgou. O quê? Marissa ampliou o feed. Um telefone, um vídeo tocando. A voz de Marissa baixou. Senhor, é a Maddie. Maddie cambaleou para trás. O quê? Grant estreitou os olhos. Que tipo de vídeo? Jordan verificou a tela, então congelou. É a Maddie, ele disse, mas não a Maddie real. Evelyn se inclinou, o rosto pálido. Oh, meu Deus, é um deepfake. O coração de Maddie parou. Chloe havia criado um vídeo falso dela, e agora ela ia lançá-lo. Por vários segundos agonizantes, a sala ficou em silêncio. Tão silencioso, Maddie podia ouvir seu próprio batimento cardíaco ecoando em seus ouvidos. Um deepfake, uma versão falsa dela. A ideia sozinha fez seus joelhos enfraquecerem. Jordan afirmou com uma mão em suas costas. Não entre em pânico. Não sabemos o que há no vídeo ainda, mas Maddie já se sentia mal. Chloe já fez todo o resto. Isso poderia me destruir. Grant se aproximou do monitor de segurança, a mandíbula travada. Marissa colocou o feed na tela grande. Sim, senhor. Um momento depois, o monitor da sala de estar piscou para a vida. A imagem ampliada mostrava Chloe parada nos portões de ferro, cabelo selvagem, olhos brilhantes, telefone erguido. Ela parecia desequilibrada, triunfante como uma vilã à beira da vitória. Marissa conectou o áudio. A voz de Chloe, assustadoramente calma, ecoou pela sala. Já que Madison quer fazer a vítima, Chloe disse para a câmera. Eu acho que o mundo merece ver quem ela realmente é. Fim da citação. Fim da citação. Eu sou Stroll Sibling número Susan. O corpo inteiro de Maddie se enrijeceu. Não toque, ela sussurrou. Grant balançou a cabeça. Precisamos saber. Chloe tocou na tela do telefone e o ergueu. O vídeo começou a tocar, embora não fosse mais Chloe falando. Era Maddie, ou melhor, uma versão digitalmente distorcida dela. A Maddie falsa parecia bêbada, arrastando as palavras, sentada no banco de trás de um carro. A Maddie falsa riu e disse, Brad o atropelou. E daí? Ninguém vai acreditar em um sem-teto de qualquer jeito. Maddie engasgou, a mão cobrindo a boca. Não sou eu. Eu nunca disse isso. Eu nunca diria. Jordan se aproximou, a voz firme, mais feroz. Nós sabemos, Maddie. Aquele vídeo não é real. O rosto de Evelyn endureceu de fúria. Isso é criminoso. Difamação por deepfake, conspiração, assédio. Na tela, Chloe inclinou a cabeça como se admirasse sua própria obra. Vamos ver o que o público pensa depois que eu carregar isso. Tchau, querida. O vídeo terminou. Chloe baixou o telefone, sorrindo para a câmera como um gato que engoliu algo sagrado. Marissa praguejou baixinho. Ela vai divulgar. Grant não piscou. Não se a vencermos. Maddie olhou para ele, a respiração ofegante. O que você quer dizer? Grant se virou para Evelyn. Ligue para o promotor distrital. Diga a eles que temos evidências de tentativa de extorsão, mídia digital falsificada e perseguição. Então ligue para a unidade cibernética da NYPD. Evelyn assentiu, discando imediatamente. Grant então olhou para Marissa. Consiga uma equipe do lado de fora daqueles portões. Chloe Hartman não sai daquela estrada. Marissa desapareceu com eficiência militar. Jordan pegou as duas mãos de Maddie nas suas. Olhe para mim. Aquele vídeo não vai te destruir. Nós provaremos que é falso. Mas e se ela carregar antes que alguém possa pará-la? Maddie sussurrou. E se o mundo acreditar?
Eu já estou me afogando em rumores. Me Jordan manteve o olhar. Eu acredito em você. Evelyn acredita em você. Grant acredita em você. E em breve a lei também acreditará em você. Maddie tentou respirar. Tentou se manter firme, mas o pânico lutou com a humilhação de ver seu próprio rosto. Sua voz se retorceu em algo cruel e sem coração. Foi uma violação como nada que ela jamais imaginara. Evelyn baixou o telefone. O promotor está enviando investigadores. Eles estão agilizando tudo. E a equipe cibernética diz que uma vez que tenhamos o dispositivo de Chloe, eles podem rastrear o gerador de deepfake. Bom, Grant disse, porque algo me diz que ela não criou apenas um. O estômago de Maddie revirou. A mais, Jordan apertou as mãos dela. Não surte. Estamos aqui. Mas antes que a garantia pudesse se instalar, a voz de Marissa crepitou no alto-falante de segurança. Sr. Grant. Atualização. Chloe tentou escalar o portão. O sangue de Maddie gelou. O que aconteceu? Grant exigiu. Nós a detivemos, Marissa respondeu. Ela está gritando seu nome, Madison, repetindo a mesma frase. Entre! Maddie fechou os olhos, preparando-se. Que frase? Marissa respondeu diretamente. Se eu cair, ela vem comigo. Maddie sentiu a sala inclinar novamente. Evelyn sussurrou. É isso, ela está surtando. Este é o momento em que ela comete seu maior erro. Jordan assentiu sombriamente. E o momento em que terminamos isso? Grant se aproximou de Maddie. Sua voz calma, mas cheia de aço. Madison, a maré acabou de virar. Maddie engoliu em seco, sentindo a mudança dentro dela também. O medo ainda estava lá, mas algo mais forte estava surgindo porque Chloe não esperava que Maddie revidasse. E Maddie estava cansada de ter medo. O pulso de Maddie martelava em seus ouvidos, enquanto a voz de Marissa ecoava pelo alto-falante. Chloe finalmente havia cruzado os limites, escalando portões, brandindo deepfakes, gritando ameaças. A máscara havia caído. A garota de relações públicas polida que Brad outrora exibia em eventos havia evaporado, deixando para trás algo selvagem, errático e assustadoramente determinado. Grant ajustou seus abotoaduras com precisão firme. Mas por trás de seu exterior calmo, uma tempestade se formava. Traga-a para dentro, ele disse a Marissa. Não aqui, leve-a para o anexo de segurança. Sim, senhor. Jordan se virou para Maddie. Você não precisa vê-la. Mas Maddie balançou a cabeça. Eu preciso entender por que ela está fazendo isso. Porque eu? Evelyn deu um passo à frente, sua voz baixa e firme. Você não deve nada a ela, mas se você quiser um desfecho, eu ficarei ao seu lado. Grant assentiu. Eu também. Fim da citação. Minutos depois, Marissa retornou. Ela está contida. Ainda gritando, mas está contida. Contida. A palavra sozinha aliviou um pouco da tensão que esmagava o peito de Maddie. Grant gesticulou. Vamos acabar com isso. Eles seguiram Marissa por um longo corredor até o anexo, uma ala de segurança privada sob a propriedade. Câmeras revestiam o teto e vidro reforçado cercava a sala de detenção. Lá dentro, Chloe Hartman estava sentada algemada a uma cadeira de metal, rímel escorrendo por suas bochechas, cabelo uma bagunça emaranhada. Seu telefone estava na mesa, bateria removida. Ela não parecia nada com a mulher equilibrada que costumava se agarrar ao braço de Brad. Ela parecia uma tempestade se desfazendo. No momento em que viu Maddie, ela avançou, as correntes chacoalhando violentamente. Você? Chloe sibilou. Você arruinou tudo. Maddie enrijeceu, mas permaneceu de pé. Jordan se aproximou protetoramente, mas Maddie levantou a mão. Não, deixa falar. Chloe soltou uma risada aguda e quebrada. Claro que você apareceria. Perfeita Madison, doce Madison. Pobre enfermeirinha com seus olhos tristes e casamento patético.
Maddie forçou sua voz a ficar firme. Por que você está fazendo isso? Por quê? Chloe estalou. Porque você não deveria existir. Brad me prometeu tudo. Dinheiro, poder, a empresa, o futuro. Ele disse que você não era nada. Uma pequena esposa cansada que se desvaneceria silenciosamente. Maddie engoliu em seco. Eu não fiz nada a você. Exatamente. Chloe cuspiu. Você não lutou. Você não discutiu. Você nem me odiou. Sua voz falhou. E ele ainda olhava para você como se você fosse o que estava no caminho dele. A expressão de Grant escureceu. Então você criou deepfakes, a ameaçou, tentou destruir sua carreira. Os olhos de Chloe se voltaram para ele. Você não entende. Brad mentiu para mim. Ele me usou e ela apontou para Maddie com uma mão algemada trêmula. Ela tinha a única coisa que eu nunca consegui dele. A voz de Maddie suavizou. Que coisa. O lábio de Chloe tremeu. Sua culpa. A sala ficou em silêncio. Ele nunca se importou comigo. Chloe sussurrou. Nenhuma vez. Mas ele temia o que você sabia. Ele temia que você o deixasse. Ele temia que você contasse a verdade. Maddie não esperava isso. Ela esperava ódio, ciúme, raiva, mas não isso. Uma confissão ferida de alguém que construiu toda a sua identidade sobre poder emprestado. Chloe riu novamente. Oca. Então decidi que se ele fosse cair, você viria com ele. Você não vai sair ilesa. Evelyn deu um passo à frente, voz fria como gelo. Você fez um deepfake de uma mulher inocente. Você invadiu. Você ameaçou. Você perseguiu. Você manipulou uma investigação policial. O sorriso de Chloe se retorceu. Tente provar. Com prazer, Evelyn respondeu. Marissa abriu um arquivo e apertou um botão em um pequeno dispositivo. A tela montada na parede piscou e reproduziu o áudio do próprio telefone de Chloe, gravado quando ela escalou o portão. Sua própria voz preencheu a sala. Se eu cair, ela vem comigo. Eu a destruirei. Eu juro que farei. Chloe congelou seu rosto pálido. Grant falou calmamente. Nossa segurança capturou cada palavra. A polícia já está a caminho. Não, Chloe sussurrou, o pânico inundando sua expressão. Não, você não pode, Maddie se aproximou do vidro. Não em triunfo, mas em resolução. Você tentou arruinar minha vida, ela disse baixinho, mas você só se destruiu. Chloe balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Por favor, não os deixe me prender. Mas Maddie não respondeu. Ela não tinha mais nada a dar a essa mulher. Em minutos, sirenes se aproximaram da propriedade. Oficiais entraram, leram os direitos de Chloe e a escoltaram algemada. Enquanto a levavam, Chloe gritou o nome de Maddie, um lamento desesperado e esvanecido, engolido pelas luzes piscantes. Maddie fechou os olhos, inalando uma longa e trêmula respiração. A mão de Jordan encontrou seu ombro. Acabou, ele sussurrou. Grant assentiu firmemente. Ela não vai te machucar novamente. Maddie soltou um fôlego que estava prendendo há meses. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. A propriedade parecia diferente depois que Chloe foi levada. A tensão que havia dominado cada corredor, cada sombra, cada respiração, ela se afrouxou. O sol lá fora finalmente havia nascido completamente, lançando luz quente sobre os pisos polidos, como se o próprio universo estivesse exalando com Maddie. Ela estava perto das grandes janelas, com vista para o lago, braços cruzados frouxamente, observando a água se transformar em ondulações suaves. A pulseira que Chloe havia roubado, sua pulseira de aniversário, estava sobre a mesa ao lado dela. Marissa a havia recuperado da beira do lago mais cedo naquela manhã. Não parecia mais um símbolo de amor. Parecia um símbolo de sobrevivência. Jordan entrou em silêncio, mãos nos bolsos, olhos suaves enquanto pousavam nela. O promotor acabou de ligar, ele disse.
Chloe está sendo acusada de personificação digital, extorsão, assédio, invasão de domicílio, fraude cibernética. E isso é apenas o começo, perguntou a ela. Maddie exalou, seus ombros caindo. Bom, Jordan se aproximou dela, o olhar seguindo o dela para fora da janela. Como você se sente? Ela levou um momento para responder. Não porque ela não soubesse, mas porque ela finalmente se sentiu segura o suficiente para admitir. Cansada, ela disse suavemente. Mais leve. Triste, mas mais leve. Jordan assentiu. Trauma não desaparece da noite para o dia, mas você não está sozinha em nada disso. Maddie olhou para ele. Jordan havia sido firme através do caos, nunca empurrando, nunca exagerando, sempre exatamente onde ela precisava dele, mesmo quando ela não sabia que precisava dele. Obrigada, ela murmurou. Pelo quê? Por ficar, por lutar comigo, por lutar por mim. Ele deu um pequeno e caloroso sorriso que aliviou algo profundo dentro dela. Eu faria de novo. Antes que ela pudesse responder, Evelyn entrou na sala, segurando uma pasta grossa e exibindo um sorriso orgulhoso. Boas notícias, Evelyn disse. A separação legal foi oficialmente protocolada e marcada. Você não está mais financeiramente ou legalmente ligada a Brad. Tudo o que ele fez é seu fardo sozinho agora. Maddie sentiu sua respiração engasgar. Então realmente acabou. Evelyn assentiu. Acabou. Jordan apertou o ombro de Maddie gentilmente. Você está livre, Bree. A palavra parecia irreal. Ela havia passado anos se sentindo presa pela manipulação de Brad, por suas mentiras, por sua própria culpa, por um casamento que não conseguia consertar. Ela havia se convencido de que estava falhando com ele, falhando com eles, falhando consigo mesma. Mas ela não havia falhado. Ele havia. Grant entrou em seguida, mangas arregaçadas, carregando um tablet. Mais atualizações, ele anunciou. A polícia revisou o drive USB. As confissões de Brad são claras. Entre as evidências de fraude e as acusações de atropelamento e fuga, ele não verá a luz do dia por muito tempo. Maddie afundou lentamente em uma cadeira. Eu nunca quis que ele fosse para a prisão. Evelyn ergueu uma sobrancelha. Ele mereceu. Maddie assentiu. Eu sei. Eu queria que ele tivesse sido o homem que eu pensei que ele era. Grant colocou o tablet na mesa. Às vezes nos apaixonamos por potencial, mas potencial é apenas uma promessa. Caráter é o que importa. Maddie olhou para ele grata. Obrigada por tudo o que você fez. Grant lhe deu um raro e suave sorriso. Você salvou minha vida quando me tratou na emergência. Estou apenas retribuindo o favor. Um nó se formou em sua garganta. Eu nunca esperei nada em troca. E isso, Grant disse, é exatamente porque você mereceu. Marissa apareceu na porta. A propriedade está segura. Você está segura para se mover livremente. Segura. Outra palavra a que ela não estava acostumada. Evelyn fechou a pasta decisivamente. Então, Madison Clark, o que você fará agora? Maddie se virou para a janela novamente. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia aterrorizante. Parecia aberto, amplo, possível. Eu acho, ela disse lentamente. Eu quero construir algo meu, algo bom, algo que dure. Jordan sorriu. Você vai, e talvez, ela acrescentou, olhando para ele com um calor tímido. Pela primeira vez, não terei que construí-lo sozinha. A respiração de Jordan engasgou um pouco, mas ele não desviou o olhar. Grant apertou as mãos atrás das costas. O que quer que você escolha, Madison? Você está de pé por conta própria agora. E ninguém, Brad, Chloe ou qualquer outra pessoa, nunca mais a derrubará. Maddie inalou profundamente, deixando a luz do sol lavar seu rosto. Pela primeira vez, sua vida não estava desmoronando. Estava começando. 2 semanas depois, Maddie estava na varanda de seu novo apartamento em Brooklyn Heights. Um espaço quente e ensolarado com vista para o East River.
sem pisos de mármore, sem o silêncio frio da cobertura, sem sombras iminentes, apenas o ar suave da manhã, o zumbido distante da cidade e o ritmo gentil de uma vida que ela finalmente estava começando a recuperar. Uma pequena caixa de mudança estava aberta ao lado dela, cheia de pedaços de sua antiga vida. Uniformes do hospital, uma foto emoldurada de sua mãe, alguns livros didáticos de medicina e a pulseira que Chloe havia roubado. Maddie a pegou, virando-a na palma da mão. Não doía mais olhar para ela. Isso a lembrava do que ela havia sobrevivido. Uma batida soou na porta. Jordan entrou, carregando uma sacola de comida para a viagem e 2 cafés. Café da manhã, ele anunciou. Do lugar que você gosta na Montague Street. E antes que você pergunte, sim, eu lembrei de pegar xarope extra. Maddie sorriu, o calor florescendo atrás de suas costelas. Você está me mimando. Ele colocou a sacola no chão. Estou tentando garantir que você realmente coma algo que não seja ansiedade. Ela riu baixinho. Acho que já passei da fase da ansiedade. Ele se aproximou, estudando-a com orgulho gentil. Você parece diferente, mais leve. Eu me sinto diferente, ela admitiu. Livre. Jordan estendeu a mão para ela, mas hesitou, dando a ela a escolha. Maddie encurtou a distância, envolvendo seus dedos nos dele. Evelyn ligou esta manhã, ela disse. A promotoria está acusando oficialmente Chloe de tudo. E Brad, ele admitiu o atropelamento e fuga para evitar acusações adicionais de fraude. Jordan assentiu. Ele não fará mal a ninguém novamente. Maddie exalou. Eu nunca quis vingança. Eu só queria a verdade, e você a obteve. Por um momento, eles ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas, a luz do sol aquecendo seus rostos. Maddie sentiu algo em seu peito se acalmar. O tipo de paz que ela um dia acreditou que nunca mais sentiria. Depois do café da manhã, eles caminharam pelo apartamento, desempacotando caixas juntos. Jordan pendurou sua foto emoldurada na parede do corredor. Maddie arrumou seus uniformes cuidadosamente na cômoda do quarto. Parecia simbólico, colocando sua vida de volta onde pertencia, peça por peça. Grant ligou no meio da manhã para verificar como ela estava, sua voz rouca, mas afetuosa. A fundação que discutimos está pronta, ele disse. Quando você estiver pronta, a construiremos em seu nome. Uma fundação em seu nome para ajudar vítimas de abuso emocional e manipulação financeira. Algo que ela desejava ter quando se sentia sozinha. Obrigada, Maddie disse, os olhos aquecendo. Mesmo? Você mereceu, Grant respondeu. Agora vá viver sua vida. Quando a ligação terminou, Jordan se encostou na porta, observando-a. Você está se tornando alguém incrível, Maddie. Ela corou. Estou apenas tentando não desmoronar. Eles estavam. Você desmoronou, ele disse gentilmente, mas você se reconstruiu, mais forte. Havia uma suavidade em seus olhos que ela nunca tinha visto nele. Não apenas afeto, mas admiração. Maddie, ele começou, aproximando-se, a voz firme. Eu sei que você está se curando. Eu sei que é cedo. Eu não quero apressar nada, mas preciso que você saiba algo. Ela olhou para ele, o coração batendo. Eu me importo com você há muito tempo, mais tempo do que deveria. E agora que você está livre, eu quero a chance de te amar do jeito que você merece. A respiração dela engasgou, mas não de medo, de reconhecimento. Ela também sentiu isso. Sentiu por meses, enterrado sob o caos. Jordan afastou uma mecha de cabelo de trás da orelha dela. Se você não estiver pronta, eu esperarei. Maddie pegou a mão dele e a colocou sobre o coração. Eu estou pronta, ela sussurrou. Pela primeira vez, eu estou pronta. Fim da citação. A expressão de Jordan suavizou e ele se inclinou, pressionando um beijo gentil em sua testa. Uma promessa, não uma reivindicação. Mais tarde, naquela tarde, eles caminharam juntos para fora. O céu estava claro, o rio cintilava, o mundo se abria diante deles.
Maddie respirou profundamente, deixando o calor se instalar dentro dela. Seu casamento havia terminado em traição. Sua vida quase havia sido destruída. Mas, parada ao lado de Jordan, a luz do sol em sua pele, ela finalmente entendeu algo. Este não era o fim de sua história. Era o começo de uma melhor. Uma vida construída na verdade, força e um amor que ela finalmente merecia. E assim, nossa história chega ao fim. Mas você, sim você, meu maravilhoso amigo que ainda está aqui comigo, deve estar sentindo algo agora. Se você ficou até este momento, significa que a jornada tocou seu coração de uma maneira silenciosa e pessoal. Então, vamos respirar juntos e olhar para o que esta história realmente está nos dizendo. A jornada de Maddie nos lembra que a cura não vem de fugir. Ela vem de escolher a si mesma, mesmo quando dói. A filosofia estoica tem uma bela frase de Marco Aurélio. O impedimento à ação impulsiona a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Maddie não quebrou por causa dos obstáculos. Ela se tornou mais forte por causa deles. E em nossas próprias vidas, traição, desapontamento ou desgosto não nos definem. Nossa resposta, sim. Às vezes a vida nos força a deixar ir as pessoas que um dia amamos, para que possamos nos tornar a pessoa que sempre fomos destinados a ser. E assim como Maddie, todos nós merecemos segurança, verdade e uma segunda chance no amor, seja lá o que isso signifique para cada um de nós. Se isso te tocou, se você viu até mesmo uma pequena parte de sua própria história na dela, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa do lembrete e assine nosso canal. Estamos construindo um lugar onde histórias curam e onde você nunca está sozinho.